Depois temos também que considerar a relação jurídico-fiscal, não é? Que é marcada pela autonomia científica e dogmática do direito apresentada em uma estrutura complexa. Nós temos o sujeito passivo, que é aquela pessoa que vai pagar os impostos, não é? O sujeito passivo normalmente são aquelas entidades, podemos considerar uma pessoa jurídica, que normalmente têm a obrigação declarativa e de pagar um determinado imposto. Depois temos os titulares da soberania fiscal, que têm a competência de criar, modificar ou extinguir impostos, bem como definir a sua disciplina jurídica. E nós já dissemos que isso aqui deve ser feito por intermédio de leis e sempre respeitando os princípios apresentados na nossa Constituição. E essas pessoas aqui são o Parlamento, o Presidente da República. Depois temos então os titulares da capacidade tributária ativa, que exerce o poder de gestão administrativa tributária, aqui estamos a falar dos órgãos do Poder Executivo, e também, por fim, e não menos importante, e que até às vezes muito mais interventivos, temos a AGT, que é o titular do crédito fiscal e tem competência de exigir individualmente do devedor, contribuinte, o montante devido. Aqui temos uma estrutura de como é que se processa a situação fiscal num determinado país. Temos, por um lado, o sujeito passivo, que é aquela pessoa que pode ser considerada uma pessoa singular ou coletiva, que tem a obrigação de pagar os impostos. Do outro lado, temos o Parlamento e o Presidente da República, que determinam os impostos, ou criam, ou modificam, extinguem os impostos. Temos o titular da capacidade tributária, que são os órgãos do Poder Executivo, e por fim, então, temos a AGT, que é o elemento que, em nome do Estado, vai exigir de todos os sujeitos passivos o valor que lhe é devido. Continuando, vamos aqui apresentar, então, as características dos impostos. Nas características dos impostos, nós vamos passar isso aqui de linhas muito gerais, porque vamos convidar aqueles que estiverem interessados a participarem numa formação que vai ser realizada pela Academia Moyo Kyama, e aí vão ver as questões com muito mais pormenor, e até porque o tempo que temos não é suficiente para esmiuçar devidamente todos os conceitos que temos aqui, mas podemos simplesmente dizer que o imposto é uma prestação unilateral, definitiva, pecuniária ou patrimonial, estabelecida por lei a favor do Estado ou de outra pessoa coletiva pública, sem caráter de sanção, com vista à cobertura das despesas públicas, que, no caso, são as finalidades fiscais do imposto, ou à prossecução de objetivos de ordem econômica e social. Portanto, aparecem aqui as características do imposto, e é preciso realçar a ideia de que o imposto não é uma sanção, mas quem não conseguir cumprir com a sua obrigação fiscal dentro dos prazos previstos por lei, se obriga a uma sanção. E é de caráter definitiva, não é? O imposto é uma prestação de caráter definitiva e é unilateral porque não tem uma contraprestação, não tem nenhuma contraprestação, o indivíduo paga o imposto porque ele está dentro das fronteiras territoriais do Estado. E o imposto tem um ciclo de vida, começando com a incidência, que é o momento onde define-se em abstrato os pressupostos tributários que fazem nascer a obrigação do imposto. Temos, então, o seu lançamento, onde é passada de forma geral para o indivíduo concreto a incidência, processam-se as operações conducentes à identificação dos sujeitos passivos e à determinação correta
da matéria coletável sobre a qual vai incidir um determinado imposto. No lançamento, tem-se todo o cuidado, onde se faz toda a engenharia, onde se determina qual é que é o facto gerador do imposto, sobre quem é que incide este imposto, qual é a matéria coletável, como é que é calculada esta matéria coletável e de que forma este imposto vai ser realmente calculado para que seja efetivamente pago. Depois temos então a liquidação, onde são aplicadas as taxas, a matéria coletável apurada, em face do lançamento da operação, e que são operações aritméticas simples para a determinação do montante exato do imposto devido pelo sujeito passivo. Nesta fase, não é? Ele praticamente já está desenhado, já existem as taxas e é um trabalho meramente de cálculo que é feito para determinar efetivamente quanto é que cada indivíduo vai pagar. E isto aqui pode ser feito de forma voluntária pelo próprio contribuinte, em função das bases legais que suportam estes determinados impostos. Depois temos então a fase da cobrança, em que, com a cobrança, os valores correspondentes ao imposto vão dar entrada no cofre do Estado. E, com isso, a relação jurídica fiscal normalmente se extingue. Depois de este imposto ser liquidado, então, para aquele ato, para aquele ato ou para aquele imposto específico, então, esta relação se extingue. Caso não seja liquidado e depois se descubra que algum indivíduo incorreu, então, como já dissemos anteriormente, este indivíduo arrisca-se a pagar uma multa, que já é uma característica sancionatória que também está prevista dentro de todo o ordenamento jurídico em vigor em Angola. Os impostos também devem ser classificados de uma forma geral. Nós encontramos aqui três classificações ou três áreas importantes. Temos os impostos proporcionais, onde o montante do imposto a pagar cresce na mesma razão que a matéria coletável. Temos os impostos progressivos, em que o montante de imposto a pagar cresce na mesma razão que a matéria coletável. E temos os impostos regressivos, em que o montante de imposto a pagar cresce na mesma proporção, ou cresce, o montante de imposto a pagar cresce à medida que decresce a sua matéria coletável. Um exemplo desse imposto regressivo, estamos a falar de algumas taxas que são aplicáveis à medida que a matéria coletável aumenta. Continuando, vamos então falar um bocadinho do princípio da legalidade. Aqui vamos realçar a questão ligada ao ato tributário, que consubstancia-se no ato de liquidação, isto é, a fixação do montante do imposto a pagar, e, em regra, este incide com o conceito do ato administrativo, ou coincide com o conceito do ato administrativo. Aqui há dois pressupostos importantes que se levantam: a eficácia constitutiva, que é a prática do ato tributário, ou seja, onde a prática do ato tributário dá lugar ao surgimento da obrigação fiscal. Depois temos a questão ligada com a eficácia declarativa, onde a prática do ato tributário declara simplesmente a obrigação a priori definida pelas normas de incidência. Dentro dos princípios da aplicabilidade da lei no espaço e no território, nós podemos considerar a aplicação da lei fiscal no tempo, onde nós podemos aqui realçar o facto de que a lei não tem um efeito retroativo quanto aos elementos essenciais do imposto.
e, no entanto, existe uma retroatividade da nova lei quando esta se relaciona com o processo administrativo nos casos mais favoráveis para o contribuinte. Aqui é preciso compreender-se que, se existirem duas normas que regulam a mesma situação, então vai se aplicar aquela norma que favoreça o contribuinte. E a questão ligada à aplicação da lei no espaço, temos a questão da territorialidade. A questão da territorialidade é uma situação em que os impostos ou a lei fiscal de um determinado Estado abrange apenas os cidadãos que realizam atos tributáveis dentro das fronteiras deste determinado país. Por exemplo, em Angola, a nossa lei regula os fatos e situações que ocorrem no território nacional. E os detalhes sobre isso são determinados, então, ou então são estudados na especificação de cada imposto. Mas há casos em que precisam de uma análise um bocadinho mais alargada para que se possam enquadrar. Temos aqui, por exemplo, a discutir um conceito que tem sido muito levantado, que é o conceito extraterritorialidade, onde há factos que fazem com que haja, fora de um determinado território, rendimentos do indivíduo que está dentro de um determinado território e vice-versa. E então esse conceito é uma área que tem estado a ser desenvolvida e que eventualmente nas próximas leis haverá já uma descrição clara destes elementos.